Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube da E-Commerce Pro. Hoje eu vim falar com você sobre como montar uma estratégia de tráfego orgânico. Então você que já conhece um pouco mais que SEO, é Search Engine Optimization, não é SEO, não é CEO, nem CEO, o cantor romântico, a gente vai falar um pouquinho aqui umas formas de você começar a montar a sua estratégia de tráfego orgânico. Vamos lá? Logo depois da vinheta. Agora que você chegou aqui, antes de eu começar a falar, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, muitíssimo obrigado. Deixe então um comentário no final e não esquece de ativar o sininho aqui para você receber todas as notificações que a gente faz aqui no nosso YouTube da E-Commerce Pro, beleza? Eu sou o Gustavo Esteves e estou com você em mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou falar sobre como montar uma estratégia de tráfego orgânico. Calma, que eu sei que você me conhece, eu sou professor de e-commerce, eu sou diretor da E-Commerce Pro, sou também CEO da Métricas Boss, um especializado em e-commerce analytics, vim falar com você sobre tráfego orgânico. Calma que eu não sou nenhum especialista, nenhum guru para sair te vendendo um monte de teoria, mas na realidade eu vim te ajudar para talvez você, que ainda está montando uma estratégia de tráfego orgânico, ainda está pensando como que você deixa de patinar na sua estratégia de tráfego orgânico, eu vim te dar algumas dicas para você estruturar, desenhar ali e começar a tentar botar em prática. Eu hoje tenho um blog que é a Métricas Boss, que tem mais de 90% de tráfego orgânico. A gente tem basicamente ali mais de 500 páginas e mais ou menos 450 e poucas a gente aparece na primeira página do Google. Então eu vou contar um pouco da minha experiência nessa estratégia de tráfego orgânico. A primeira coisa que você tem que ter quando você vai montar uma estratégia de tráfego orgânico é tentar separar esse tráfego orgânico em 3 frentes, beleza? Que aí é a parte técnica mesmo ali, de como fazer isso acontecer. Então a primeira coisa que você tem que pensar é na parte do SEO on-code, que é o SEO de código. Imagino que você que trabalha com plataformas como Loja Integrada, Nuvem Shop, Vertex, você tem algumas limitações, porque você não é o dono do código. O dono do código é a plataforma, você opera aquele front-end mais ou menos ali, que é a parte de frente do e-commerce em si. Mas algumas considerações básicas você deve ter para a sua estratégia de tráfego orgânico funcionar. Então, a primeira coisa aqui, a gente está falando de arrumar a casa. E a primeira coisa no arrumar a casa é pense no SEO de código. O SEO de código a gente vai falar aqui basicamente só de 3 coisas. Coisa número 1, tempo de carregamento, beleza? Quanto mais tiver peso na sua página, mais o código vai estar lento. Mais o código lento, mais a página é lenta, pior para o mecanismo de busca do Google, pior para você ser ranqueado. Então, tem que arrumar a casa nesse sentido de deixar o seu site numa velocidade aceitável, 3 segundos para baixo. 3 segundos já é muito, inclusive, beleza? Então, a primeira parte aqui que você tem que entender é essa. Número 2, otimize as suas imagens. Não suba imagens gigantes. Deixe a sua imagem otimizada. Você não precisa perder a qualidade dela, mas você pode diminuir o tamanho da imagem para ganhar, ainda assim, mais velocidade no teu site sem perder a qualidade. Recomendo que você descubra um site chamado TinyPNG, tá aparecendo aqui embaixo agora. O TinyPNG você consegue subir a imagem lá e ele otimiza em até 80% todo o tamanho da imagem, beleza? E o terceiro dessa parte SEO on Code é você entender o básico da semântica ali, mas que muitas vezes essas plataformas já vão permitir para você. São as tags H1, H2 que a gente inclusive fala no nosso treinamento de formação analítica de e-commerce, beleza? Então, essa parte é o SEO on Code. Quando você tem isso preparado, estruturadinho, você agora começa a pensar em estratégias de tráfego orgânico. Segunda parte aqui agora é que o tráfego orgânico, né, ele anda de mãos dadas com a parte de marketing de conteúdo. Então você tem que pensar sim em produzir conteúdo para o teu negócio, mas tem que pensar em produzir conteúdo para o teu negócio que faça sentido com o teu negócio e que gere gente. Não adianta de nada eu, Gustavo, que sou uma formação analista de e-commerce, começar a falar de um monte de tráfego para como comprar câmera profissional. Mesmo que eu consiga brigar, né, por essa posição, vou trazer gente nada a ver com o meu produto, nada a ver com o meu fit, então não adianta. Então por isso eu recomendo que você utilize uma dessas 2 ferramentas que eu vou te falar aqui agora para você pesquisar em palavras-chave que façam sentido para você. SEMrush, que inclusive tem vídeo nosso aqui, ó, do cardzinho aqui em cima você já vai poder ver. E a segunda é o Google Keyword Planner. Então essa ferramenta ela faz parte do Google Ads. Você pode criar uma conta de graça lá, e lá tem um gerenciador de palavras-chave. Você consegue colocar uma palavra-chave específica do teu negócio? Vou dar um exemplo aqui, e-commerce ou curso de e-commerce. Você consegue entender se a concorrência em Google Ads é baixa ou alta ou média. E você consegue ter uma estimativa do volume de pesquisas que essa palavra-chave tem no Google. Então, por exemplo, você digitou lá curso de e-commerce, você consegue saber se a concorrência no Google Ads é baixa, alta ou média. Baseado nisso, você consegue saber como é que é o teu volume de pesquisa, não seu, mas do Google para essa palavra-chave específica. E você consegue saber, por exemplo, que curso de e-commerce tem mais de 1 milhão de pesquisas, dando um exemplo, tá? No Google.
E aí você sabe que a concorrência para esse termo curso de e-commerce é baixa. Qual a ligação que você tem que fazer dessa análise aqui? Se a concorrência em Google Ads é baixa, muito possivelmente a concorrência no orgânico também é baixa. Logo, se você fizer ações, páginas, artigos para essa palavra-chave especificamente, você vai conseguir uma posição muito boa, beleza? Vou dar um exemplo aqui agora, que você pode fazer aí agora no teu computador. Dá pausa no vídeo se quiser, faz agora no seu computador que você vai ver a estratégia que eu fiz dessa mesma ideia, beleza? A estratégia é essa aqui, ó. Se você digitar aí no Google agora sobre exatamente esse termo aqui, taxa de rejeição Google Analytics, na época que a gente criou essa página aqui, a gente viu no Keyword Planner que ele tinha uma concorrência baixa, mas um volume de pesquisa muito alto, ou seja, muitas pessoas buscavam por esse termo especificamente no Google. Então a gente criou basicamente um artigo falando como usar aquela métrica, para que ela serve, como ela funciona. Se você jogar aí agora no Google, taxa de rejeição Google Analytics, você vai ver que a gente aparece entre a primeira e a quarta posição. Às vezes a gente aparece primeiro, às vezes em terceiro, isso muda um pouquinho, mas foi uma estratégia pensando nisso. Então o que a gente fez? Olhou no Keyword Planner as palavras-chave, olhou a concorrência média e baixa. Por que eu estou focando nesse média e baixa? Porque se a concorrência é alta no Google Ads, possivelmente você que está começando agora, você vai ter uma concorrência muito alta em SEO também. Então é melhor que você foque na concorrência média e baixa e comece a tirar e ganhar frutos dessa tua estratégia em SEO para depois você começar a brigar com os grandões ali, vamos dizer assim, beleza? Então focar talvez no médio e baixa já faça muito sentido para você. E aí com isso a gente começou a ganhar posições no Google e ganhou relevância nesse sentido para aparecer em primeiro a quarto ali, ou seja, minha estratégia foi olhar isso. A ferramenta que eu mencionei, a SEMrush, ela faz também um pouco parecido, você consegue ver a mesma coisa que eu falei aqui do Google Keyword Planner dentro da SEMrush. Então, pensou nessas palavras-chave, olhou a concorrência dessas palavras-chave, olhou o volume de pesquisa das palavras-chave, estruturou o teu artigo com isso, pensa agora na estrutura do teu artigo, que seja semanticamente fácil para a pessoa ler, e não fique fazendo o uso de um monte de palavra-chave, repetindo toda hora a palavra-chave ali no texto. Os algoritmos de busca do Google, os robôs do Google, eles cada vez mais ficam mais inteligentes. Já se chamaram inclusive Rank Brain, por exemplo, só para você ter noção de como é um nome inteligente. Por quê? Porque eles entendem que você está fazendo um conceito que a gente chama de keyword stuff. Você está enchendo linguiça ali no teu texto só para repetir essa palavra-chave toda hora e, entre aspas, ganhar relevância. Não vai ganhar, tá? Inclusive, em alguns casos, algumas pessoas falam sobre um outro termo chamado densidade de palavra-chave, que é para você olhar se você está repetindo muito e nunca passar de 2% essa densidade de palavra-chave, ou seja, em cima de tudo que você está falando dentro da página, aquela palavra específica, que é a palavra que você está brigando para SEO não passar de 2% mais ou menos, beleza? Salvo engano aí, pode ter mais ou menos ali. Então, pensou nesse artigo, pense sempre em títulos e subtítulos desse artigo. Claro, utilize uma linguagem que seja fácil para o usuário ler, porque no final das contas o que a gente está falando aqui é falar com usuários, beleza? Por último, uma última ideia aqui sobre estratégia de tráfego orgânico. A gente falou basicamente aqui de arrumar a sua loja, arrumar o seu site na parte de código e dei algumas dicas. Depois, a gente falou sobre buscar palavras-chave específicas, ver volume de pesquisa dessas palavras-chave, ver concorrência e produzir um conteúdo que seja útil para isso. E agora a gente vai no terceiro ponto aqui. Qual é o terceiro ponto que a gente vai falar? O terceiro ponto é sobre como você faz para que a autoridade do seu domínio seja relevante. O Google tem mais de 300 critérios de ranqueamento, toda hora muda. Inclusive nesse momento, até um pouco antes, a gente está falando muito sobre Core Web Vitals, que é uma outra forma do Google falar sobre a página ser fácil de ler, fácil de carregar, fácil de entender, a usabilidade importando na parte SEO. Então, de novo, o código lá é importante. Mas aqui, a gente agora está falando no terceiro ponto, é como que o seu domínio transmite autoridade para aquele nicho ou para aquelas palavras-chave que você está procurando ou que você está brigando por isso. Então, por exemplo, como é que a e-commerce Pro consegue aparecer bem ranqueada quando as pessoas buscam formação na lista de e-commerce? E aí, formação na lista de e-commerce é o que a gente chama de uma busca muito longa, né? É um long tail bem grande. Mas não só esse long tail, a gente começa a levar relevância para o nosso domínio para o termo e-commerce. Como é que eu faço isso acontecer? Tem vários critérios, mas eu vou listar para vocês aqui alguns. Quais são eles? Número 1, você produzir conteúdo daquela palavra-chave específica. Isso é a primeira parte básica de fazer. Número 2, existe uma estratégia que é muito importante entender, que é a estratégia de link building. E muita gente, quando olha essa estratégia, faz uma parada muito errada. Que é, não adianta você criar 5 sites e em cada site seu, você ficar botando o link para o outro. O Google não é burro. De novo, o robô do Google vai entender isso como uma estratégia chamada link farm.
O que é a estratégia de link farm? Você está fazendo uma fazenda de links. Ele vai entender que os domínios ali, eles só se auto-referenciam. Ele vai dizer que, na realidade, isso é uma bullshitagem tremenda, eles estão puxando o saco um do outro e isso é chamado estrategicamente de link farm, que você está apontando o link só um para o outro. Então não adianta você ter 3 sites e os 3 sites apontarem só para si. Então uma das estratégias muito fortes do Link Building é você também produzir conteúdos e artigos, conteúdo como um todo, página, não só artigo, tá? E nesses seus conteúdos você também apontar para locais que tenham uma autoridade de domínio alta. Então, por exemplo, eu na E-Commerce Pro, se eu estou escrevendo um artigo sobre e-commerce, eu posso apontar para o e-commerce na prática, porque o e-commerce na prática é uma autoridade de domínio sobre isso. Só que, se o e-commerce na prática só aponta para o e-commerce de sucesso, que é um outro e-commerce aqui da empresa, e só aponta para o e-commerce Pro, e o e-commerce de sucesso, o e-commerce na prática e o Pro ficam só apontando entre eles, isso vai ser uma estratégia de link farm. Essa relevância não vai existir. Então, eu, e-commerce Pro, tenho que apontar sempre o e-commerce na prática, sempre o e-commerce de sucesso, mas também tenho que apontar para o e-commerce Brasil, também tenho que apontar para a SEMrush, que eu acabei de mencionar, também tenho que apontar para uma ferramenta específica, se eu estiver falando dela, eu tenho que jogar para outros links também o Domain Authority, beleza? E aí, o Link Building, a estratégia é essa. E aí, o que você pode tentar fazer é, muitas vezes, isso é comum no mercado de SEO, você entrar em contato com outros sites que são parceiros seus e fazer uma troca de link. Então você seleciona alguns artigos do, como eu falei aqui, E-Commerce Brasil, e pensa, o E-Commerce Brasil é meio difícil porque eles são gigantes, vocês vão cagar pra você falar com eles, tá? Mas só um exemplo aqui. Mas você entra em contato com o E-Commerce Brasil e fala assim, ó, vocês têm 10 artigos aqui que eu acho super interessantes e que vocês poderiam botar o link aqui para E-Commerce Pro nessa e palavra-chave aqui de cada artigo desse. E em troca, eu coloco o link E-Commerce Brasil nesses outros todos aqui. Um tá jogando referência para o outro, um tá pegando a autoridade de domínio do outro. Eu fiz muito isso no início, eu criei muitas vezes conteúdos, porque eu era basicamente um blog, eu criei muitos conteúdos que falavam sobre ferramentas no geral. Então, em um artigo eu falava assim, top ferramentas para e-commerce. Nesse artigo eu apontava para 15 sites de ferramentas de e-commerce, que possivelmente tem autoridade de domínio relevante e que o Google entende que eu estou sendo importante para o usuário. Porque eu estou fazendo um artigo que é interessante para ele e permitindo que esse usuário clique e já veja aquilo que ele quer, que é aquela notícia que ele está lendo, aquele momento que ele está querendo entender sobre aquela ferramenta. Eu expliquei a ferramenta e ele agora quer clicar, para quem sabe contratar, quem sabe instalar, quem sabe programar, beleza? Então essas estratégias são importantes. Então tentei trazer um pouco de overview aqui sobre uma estratégia de tráfego orgânico, e aí o que você pode fazer agora é, assistindo esse meu vídeo, tentar pensar em como que você adapta para você. Eu trouxe aqui, abrindo um pouco a minha cozinha, trazendo um pouco os utensílios que eu uso, a forma que eu fiz e tudo mais, para chegar em algum resultado positivo. E a forma que eu conheço de mercado para que a gente possa chegar lá. Então você pode agora interpretar esse meu vídeo aqui, olhar esse meu vídeo e tentar traçar para você estratégias parecidas com o que eu fiz. Faça um trabalho de casa. Pega um papel, pega uma caneta, pega um bloco de notas no computador e traça ali de tudo que eu falei para você aqui agora no vídeo. O que você entende como mais importante para você e lista uma prioridade. Traça uma prioridade em cima disso. Entende o que é mais importante para você. Nossa, meu site é muito lento. Então priorize em carregar ele mais rápido. Talvez isso esteja nas suas mãos para resolver. Talvez simplesmente o fato de você otimizar a imagem vai fazer o teu site sair de 6 segundos para 3. Você já caiu pela metade. Isso já vai melhorar muito a sua pontuação. O Google vai olhar para o seu site como um site melhor, porque você está carregando mais rápido e um dos critérios que ele leva em consideração. Então faça isso, que eu tenho certeza que você vai começar a evoluir em SEO e quem sabe daqui a pouco você está comentando aqui dizendo que está tirando onda, viu? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!